Diga comigo, um dia especial na casa do Pai. Diga, um dia sobrenatural. O Senhor já nos acrescentou fé, distribuiu o dom da fé. O Espírito está gerando o fruto da fé. E há um escudo de fé para vencermos. Amém? Diga comigo, nenhum ataque do inimigo, nenhum dardo inflamado, nenhuma seta me alcançará, porque eu tenho o escudo da fé. Diga, obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado, Senhor, por ter acrescentado fé. Obrigado, Senhor, pelo dom da fé. Diga, tudo é possível ao que crê. Diga, obrigado, Deus, pelo fruto do Espírito Santo, o amor, a fé. Diga, obrigado, Senhor, pela armadura de Deus, o escudo da fé. Diga, obrigado, Senhor, obrigado, 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 Senhor. Deus está acrescentando fé. Fé, fé. Não existe o impossível. O nosso Deus é Criador, é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. Ele pega a estéril e faz mãe de muitos filhos. Ele levanta homens do pó e coloca sentado junto com os príncipes dessa terra. Nada é impossível a quem crê. Diga, eu creio. Diga, eu confio em Deus e estou seguro. Diga, eu creio. Eu confio nos seus profetas e prosperarei em tudo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Quem está acompanhando pelas redes sociais, já escreve aí nos comentários: fé, fé, fé. Fé para edificar. Fé e obras. Fé e obras. Pela palavra, escreva fé. Amém? O texto começa dizendo no versículo 1: que Pedro e João subiam juntos. Diga, não é bom. Diga comigo, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus, quando criou todas as coisas, Ele foi dizendo, é bom. E afinal, de cada tempo, Ele disse, é muito bom. Mas em determinado momento, na criação, Deus disse, não é bom. A única coisa que não é bom em toda a criação de Deus é estar sozinho. É estar só. É decidir andar sozinho. A palavra diz que as pessoas andam sozinhas e vão para o deserto, maldição, morada de demônios, por causa do eu, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Não é bom estar só. Solidão é sinal de maldição. Não é bom estar só. Estar só é sinal de maldição. Por isso, você está com quem? Com quem você tem caminhado? Com quem você tem andado, tem caminhado? Com quem você tem se assentado? Qual é o lugar que você tem subido? E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração. Eu sei que tem hora da oração. Tem hora para tudo. E tem hora da oração. E tem pessoas aqui, mas principalmente pela internet, que essa hora estouraram pipoca e estão assistindo um culto. E tem pessoas como você fazendo um culto a Deus. É diferente ficar assistindo. Muitas pessoas dizem, pastor, eu vou vir, vou sentar lá no último banco, eu vou assistir, não vou fazer nada. Fé sem obras é morta. E tem pessoas que vão à igreja e estão lá como se estivessem comendo pipoca. Vamos ver o que vai acontecer. A palavra diz que se nós clamarmos, Deus responde. Nós estamos neste lugar na hora da oração para orar e clamar
e nós sabemos que Deus responde. Você tem andado com quem? Você tem andado com más companhias? Então é hora de se converter. Você está no caminho errado? A palavra diz que o povo conheceu milagres, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus. Nós precisamos nos unirmos, nós precisamos estarmos juntos, nós precisamos caminhar, nós precisamos nos unirmos e caminharmos, nos assentarmos à mesa. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração à nona. Unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este é um princípio que nós devemos resgatar e praticar. Deus não estabelece a bênção em qualquer lugar, mas aonde há unidade. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3, ali estarei eu. O Senhor está aonde tem unidade. Eu vou fazer uma perguntar para as mulheres. Qual das mulheres, como é que está a sua reunião da semana lá na sua casa? Você está fazendo? Você parou? Você faz de vez em quando? Você está esperando Deus vir falar, continua? Deus liberou uma ordem, reúna a sua casa. Tenha uma vez por semana, no melhor dia, no melhor horário. Reúna a sua casa. Leia um salmo. Coloque um cântico, um hino. Adore ao Senhor, faça uma oração. Como é que está a sua reunião lá na sua casa? Parada, desanimada? Está acontecendo, está se movendo, está perseverando? Está reunindo a sua família? Porque é ali que o Senhor derrama a sua bênção. E a unidade começa em casa. A unidade começa com o homem e a mulher. A unidade começa com a família. Sabe por que não há unidade nas igrejas? Na maioria das igrejas, as pessoas entram e saem porque não há unidade em casa. Porque a partir do momento que você levar a sério, e você separar 15, 20 minutos, não mais do que 25, uma vez por semana, com um dia marcado e hora marcada, e você reunir a sua casa e unir a sua casa, pode ter certeza, porque família forte, igreja forte. Antes de Jesus começar a sua igreja, ele começou a sua família, e ele disse, a minha família é de sangue, eu vou dar o meu sangue. A minha família de sangue é a que ouve a minha palavra. Deus está te renovando hoje. Você que tinha parado, volte! Você que não tinha começado, abra os seus ouvidos. Porque a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra. O Senhor liberou uma palavra para vocês reunirem as suas famílias. E esquece, culto no lar, célula, G100, amém, amém. Tem nada a ver com isso. Eu tenho a ver com uma ordem do Espírito de Deus dizendo, reúna a sua casa. Eu não estou falando de moveres, que já passaram e que vai ter. Eu não estou aqui fazendo um mover, eu estou aqui sendo usado por Deus, falando para você. Deus deu uma direção para as mulheres e falou para os homens estarem juntos, dando proteção, provisão, unindo a sua casa. Como é que está? Você já começou? Você começou e parou? Você está firme? Há uma palavra, reúna a sua casa. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Sabe o que a maioria das pessoas estão ouvindo pela internet hoje? Sabe o que você está ouvindo aí? Pesquisaram. Sabe qual foi a resposta? Que a maioria das pessoas não vem à igreja porque ninguém traz. Mais de 70%
Quase 80% das pessoas que não frequentam a igreja, elas dizem: se um amigo meu, um familiar meu, se alguém me levasse, eu iria. Perguntaram: por que você não vai à igreja? Aí perguntaram: o que é necessário para você? Não, se eu tivesse um amigo de verdade, um amigo, um parente, se um cristão de verdade me levasse, eu iria. Pega o seu carro, enche o seu carro, aluga uma perua, uma van, contrata um ônibus. As pessoas estão sozinhas e vivendo o seu eu egoístas. Não conseguem se unirem, não conseguem se entregar. E eu aqui não estou para pregar sobre mim, mas você bem conhece as obras. Você bem conhece, porque eu tenho fé e eu tenho obras. Então se reúna com a sua família. Irmão, sabe por que o Espírito Santo me usou para dar essa estratégia? Se reúna com a sua família. Porque se você não se apressar, é melhor não falar. Irmão, eu vou falar. Eu sei que você não quer ouvir, mas eu vou falar. A palavra diz, não é o diabo que fala, Deus fala. E vai chegar um tempo que os portais do abismo serão abertos, espíritos de morte serão liberados. Deus está te dando uma palavra de amor, Ele está te dando uma direção, não é um mover, é para você guardar os seus filhos, porque senão você vai sepultar os seus filhos. Irmão, eu acredito que não existe dor pior do que quando uma pessoa vem e um pastor tem que sepultar o filho de alguém. Não tem coisa pior para Deus do que ver o seu filho morrendo na cruz. Deus está dando uma estratégia, Deus não está brincando de morrer, Deus não está te usando, te manipulando, Deus está te dando uma estratégia. Se una, reúna a sua casa e tira esse lixo da sua cabeça de reunião na casa, culto no lar, e de célula, e de obededom, seja o que for. Só ouça o Espírito Santo, Ele está falando com você, Ele está clamando, Ele está chorando, Ele está gemendo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que estavam no templo. Qualquer mendigo sabe, eu vou lá na igreja pedir dinheiro. Qualquer crente necessitado que não tem o Espírito Santo, ele sabe, eu vou falar com o pastor, vou pedir dinheiro. A Bíblia fala, peça oração, não peça dinheiro. O único que Deus falou para pedir o dinheiro, o fruto da terra, é o sacerdote. Mas o povo não vem para orar, não vem para buscar a Deus, vem para buscar dinheiro. As igrejas, as pessoas vêm para questão financeira, vêm por falta de dinheiro, vêm para brigar por causa de dinheiro. E aqui todos os dias era colocado esse coxo de nascença na porta do templo. Você conhece pessoas que gostariam de estar sentadas aqui, mas não conseguem entrar? As estatísticas mostram que quase 80% não conhece um crente de verdade, um amigo, para trazer. A maioria dos filhos não tem um pai de verdade para trazer. A maioria dos netos não tem um avô e uma avó de verdade para trazer. E era trazido um homem que desde o ventre
de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que estavam no templo. Tem pessoas que se acostumaram a viver de migalhas, acostumaram a viver de esmolas, acostumaram a viver de bolsas, porque desde a bolsa da sua mãe é miserável. Um espírito de miséria que vai passando de geração em geração. Desde a bolsa da sua mãe. Nasce recebendo bolsa. Vive recebendo bolsa. Você é contra, pastor? Não. É princípio ajudar os necessitados. É princípio. Só não é o primeiro. Porque toda vez que Jesus enviou seus discípulos, Jesus falou: não leve roupa, não leve espada, não leve comida, não leve dinheiro. E os discípulos iam, e eles iam anunciando o evangelho do reino, e eles iam libertando e curando o povo. Mas tem pessoas que se acostumaram. Tem pessoas que se acostumaram. Tem pessoas que se acostumaram com as migalhas. Tem pessoas que se acostumaram em serem pedintes. Me fala na Bíblia qual é a oração que Jesus nos ensina a sermos pedintes. E aqui eu falo de pedir dinheiro. Aonde na Bíblia? Aonde está esse texto na Bíblia que eu até hoje não achei? Jesus fala para nós pedirmos muitas coisas. E a Bíblia diz: pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque a maioria vem na igreja pedir migalhas, pedir esmolas. Agora, onde está na Bíblia Jesus ensinando a pedir dinheiro? Uma vez, certa vez, Pedro entra para cobrar dinheiro de Jesus. Jesus diz para Pedro: vai lá, você que não é mais pescador de peixes, mas pescador de homens, eu te chamei para ser pescador de homens, vai lá com uma vara, não com uma rede. Vai lá e pega um peixe. Qual área da minha vida que eu me acostumei? Qual área da sua vida que você está acostumado? Estou acostumado a ser doente. Estou acostumado a sentir dor. Estou acostumado a ser escravo de Satanás nessa área. Estou acostumado as pessoas me carregarem todos os dias. Qual área que nós nos acostumamos? O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Hoje, os miseráveis não estão mais do lado de fora. Estão dentro. Irmão, cansei de fazer culto, e na hora do culto entrar uma pessoa viciada, louca por pedra, pedindo: me dá uma moeda, por favor, uma moeda. Foi nenhuma nem duas vezes, não. Nenhuma nem duas vezes, não. Entram na igreja e ficam pedindo. Um espírito de miséria que, se a gente não discernir, a gente anda com ele, se assenta com ele, e todo dia a gente carrega ele. Ele, quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Aquele homem era coxo desde a nascença. Ele já nasceu coxo. Tem problemas que a gente acha: não, isso aconteceu com meu avô, com meu pai, está acontecendo comigo. Desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, é assim. E não vai faltar historinha
para dizer amém. Porque para o judeu, se nasceu assim, é um decreto de Deus. E ninguém pode mudar um decreto de Deus. O decreto de Deus foi: coma do fruto de toda árvore, mas desta árvore não coma, senão certamente morrerá. Só que com o pecado, tudo se corrompeu. Saiu espinhos, abrolhos. O leão, que era um animal manso, se tornou carnívoro. O homem dominava sobre ele, hoje é ele que domina sobre nós. Toda a terra foi corrompida. Toda a terra. Mas a religião vai dizer: não, é karma. Não, é decreto de Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim por causa do pecado. Sempre. Sempre. Porque tudo que Deus fez foi bom. Foi muito bom. Ele não deixou faltar nada. Ele falou: coma de todo fruto. Mas aquele homem, ele realmente precisava de ajuda. Ele nasceu com uma deficiência. O problema é as pessoas que queriam ajudá-lo. Porque bem intencionado o inferno está cheio. Jesus não falou para os discípulos: olha, se vocês encontrarem alguém coxo de nascença, tenha misericórdia, dê uma esmola. Jesus falou: anuncie o evangelho do reino, e o liberte e o cure. Problema no pé, na perna, fala de problema na mente. Está intimamente ligado. Irmão, nós somos templo do Espírito Santo. Nós fomos criados para que o Espírito de Deus habitasse em nós, em plenitude, transbordasse e fôssemos revestidos de poder. Como o Espírito Santo não habita, os espíritos imundos habitam. Então ele vai habitar numa parte do corpo. Cada órgão, imagine uma casa, tem vários cômodos, não tem? Cada órgão, o coração é um cômodo, o pulmão é outro cômodo, o estômago é outro. Ele vai se alojando em determinado cômodo do quarto. E nós temos que ir tirando ele. Porque o Espírito vem sobre o Espírito. E o Espírito do Senhor, com o meu Espírito, clama: Abba, Pai. Mas a minha alma, o meu corpo, a minha carne, é um processo. E quanto mais você clamar Abba, Pai, mais você vai sendo cheio e o lixo vai sair. Os espíritos vão saindo. Então hoje há espíritos no estômago. A pessoa tem queimação, tem dor de estômago o dia inteiro, na cabeça, na coluna, nos ossos. E volto a repetir, toda vez que a Bíblia fala de pé, está falando de mente, mentalidade. Tire as sandálias, eu vou mudar a mentalidade. O Evangelho vem trocar as sandálias. As sandálias das boas novas. Quando tem um problema no pé, tem um problema na mente. Quer resolver um problema do pé? Resolve a mente. Tire a sandália. Mude o pensamento. Aonde esse espírito está alojado? Aonde esse demônio está? Eu sei que você já tirou ele de muitos lugares. Você já tirou ele do lugar mais importante, do coração. Mas o processo de limpeza, de santificação precisa continuar. Ele diz: eu sou dono dessa pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, você é muito forte para vencer. Já viu pessoas que não são cristãs, ora e manifesta? Aí o demônio diz: ele é muito forte. Faz muito tempo que eu estou tentando derrubar ele, mas ele é forte. Como assim forte? Ele tem uma mente forte, uma moral forte. Ele pode não ter o Espírito Santo e nem a força da unção, mas ele tem uma força física, uma força mental e emocional para dizer não para o errado. E muitas vezes o diabo, quando se manifesta, diz:
Eu estou muito tempo lutando contra ele, para derrubar ele, e ele não cai. E eu não vou sair daqui. E tem outros que o diabo gargalha. Ih, esse aqui é meu, esse aqui é muito facinho. Ele é meu faz tempo. Mas ele é pastor, ele é obreiro, presbítero, levita. Ah, mas ele faz o que eu quero. Ele é muito fraquinho, a mente fraca. Você quer sarar os seus pés? Precisa mudar a mentalidade. Precisa mudar a mente. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. Mude a mente para poder se colocar de pé e caminhar. Há um demônio no pé, há um demônio na mente. Está intimamente ligado. O que vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. O problema no pé, problema na mente. Não consegue ficar de pé, não consegue caminhar. Vai gerando outros problemas. Espírito de miséria. Ele vai aceitando. Observe que ele estava até no caminho certo. Ele subia ao templo carregado. Mas ele ficava na porta. Jesus, certa ocasião, disse: vocês ficam na porta, não entram e não deixam os outros entrarem. A qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. O que você veio pedir para Deus hoje aqui? Você veio orar por alguém hoje? Você está pedindo esmolas para essa pessoa? Muitas vezes as nossas orações são de esmola. Às vezes a pessoa vem pedir oração: pastor, ora por mim. Eu falo: qual oração você quer? Pode falar, porque tem vários tipos de oração e eu aqui estou para te servir. Me abençoa, pastor. Eu falo: eu vou orar, te abençoar. Mas tem um devorador aí dentro. Tem um pitbull aí dentro. Eu não vou mexer com o pitbull. Você já viu que todo mendigo tem um cachorro? Você já viu que todo miserável tem um cão de guarda? Então, irmão, eu vou orar e vou te abençoar. Mas esse devorador, a bênção vai chegar. Mas como você não sabe pedir, a bênção vai chegar. E aquele que veio roubar, matar e destruir vai tomar a bênção. Agora eu vou chegar e vou falar: pitbull, senta! Enquanto ele vai dizer: pega, pitbull, pega! Você acha que eu vou entrar numa guerra contra um pitbull em que o dono do pitbull gosta do pitbull? Em que o pitbull é mandado por ele? Enquanto eu falo sai, ele diz fica! Eu falo libertação e ele diz ataca o pastor! Então tem vários tipos de oração. O dia que você quiser libertação, o dia que você quiser vencer esse pitbull, estou aqui. O dia que você quiser bênçãos, oração de bênção, me abençoa, pastor, eu te abençoo. O dia que você quiser vencer o mal, estamos aqui. Moisés chega para Faraó e diz: teu servo, pode pedir. Ah, hoje não, deixa para amanhã. Não é hoje? Amanhã eu estou aqui também. Amanhã eu estou aqui também. Qual é o tipo de oração que nós estamos fazendo? Oração dando bênçãos para o devorador? Nós estamos dando migalhas? Nós estamos até carregando as pessoas, mas até a porta e não estamos trazendo? O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Sabe o que Jesus, a oração de Jesus? Eu vou falar para você sobre a oração de dinheiro. Jesus fala para os seus discípulos: por que vocês estão tão ansiosos? Não se preocupe com essas coisas. Com o de comer, com o de beber, com as contas a pagar. Não se preocupe. Vocês têm um Pai. Se Ele, como Criador, alimenta os pássaros, não vai cuidar de vocês? Você está preocupado em não ter o de vestir, não ter o de comer? Você está preocupado em não pagar as contas? Até um mendigo paga as contas. Um trabalhador médio no nosso país, só você jogar no Google, tá, irmão? Não é revelação, não. Tá? Joga no Google. O salário médio de um trabalhador no Brasil
90% ganha menos de 3.500. Você sabe qual é o salário de um mendigo? Você sabe quanto tira um mendigo pedindo na esquina? O pior mendigo vai tirar 2.500. Meu irmão, não precisa escovar os dentes. Não precisa arrumar a cama. Ele acorda lá depois das 51, uma boa ideia, o cachorro lambendo a boca dele. Um trabalhador no nosso país, 90% ganha menos do que 3.500. Um mendigo, o pior mendigo que tem, ganha 2.500. Ele não quer ir para um abrigo, porque primeiro precisa tirar o demônio dele, antes de tirar ele do mundo. Ele vê a Pedro e a João, que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. O que você veio pedir para Deus? O que nós estamos pedindo para Deus hoje aqui? Quando Jesus diz, olha, vocês que são pais e são pais maus, dão bons presentes, dádiva para os vossos filhos. Quanto mais o Pai não lhes dará o Espírito Santo. Mas a gente se resume a pedir dinheiro. E aqui a igreja se torna uma questão financeira. Os mendigos entram, os mendigos choram, os mendigos pedem, os mendigos mandam mensagem, os mendigos. Versículo 4, e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para nós. A primeira coisa de uma pessoa que precisa de libertação e cura de verdade é olhar para alguém que já foi liberto e curado. Pedro está dizendo, seja nossos imitadores. Venha nos imitar. Você está andando com as pessoas erradas. Elas não estão te ajudando. Elas estão piorando a sua situação. Olha para quem pode te ajudar. Olha para quem é exemplo. Olha para quem é canal de Deus. Olha para quem você pode se espelhar. Olha para quem você pode aprender. Olha para quem você pode ser discípulo. Mas a gente olha para os soberbos e a gente admira os soberbos. Os rebeldes. A gente olha para os rebeldes e vê eles como exemplo. Eu fiquei olhando assim, né, todo esse processo aqui, eu vi um sai, abre igreja, outro sai, abre igreja, outro sai, abre igreja, e sai numa confusão, numa rebelião. Eu falo, meu Deus, e aí um após o outro, vendo o resultado. Depois de 10 anos tem gente fazendo a mesma coisa. Aí você olha, família destruída, filhos perdidos, uma vida miserável. Um tempo atrás o apóstolo foi numa reunião de pastores, tá? Não vou dar muitos detalhes, porque era uma reunião fechada de pastores, mas aí um grande apóstolo, ele estava com alguns problemas, e o problema não era dinheiro. Porque quando você serve o Deus que é dono do ouro e da prata, Deus não dá migalhas, Deus dá prosperidade. Para fazer a obra do Pai, Deus não economiza. Tudo que for necessário e tudo que pedirmos, Deus supre. E aí ele falava, entra 300 mil, não sei o quê. Porque aí primeiro perguntaram, né, para os pastores, quanto vocês acham que entra na igreja dele? Quanto vocês acham que entra? Ninguém, não sei. Aí o apóstolo falou assim, 300 mil. Como é que você sabe? Aí ele falou assim, você sabe qual que é o problema da igreja? Aí um falou assim, não, o problema da igreja não é o dinheiro, o problema da igreja é os rebeldes. Você joga no Google, você vê aí qual que é o salário de um pastor. Eu conheci, há 10 anos atrás, um pastor, ele estava em uma das congregações de uma igreja grande, e ele ganhava, o lugar que eu morava, ele ganhava de aluguel, pagava um condomínio, casa, comida, roupa lavada e um salário acima da média do brasileiro.
e ele caiu na besteira. Não, esse negócio de tridízimo, que na época estava na moda, isso é do diabo. Eu vou sair e vou abrir minha igreja. Irmão, você não sabe a tristeza que é ver esse homem hoje. Perdeu um filho, uma filha na bestialidade, já quase morreu do coração umas 2 vezes. Mas a gente até entrega oferta e dízimo na igreja do rebelde, do soberbo. O salmista diz: até quando vocês vão tolerar o soberbo? Até quando vocês vão financiar o soberbo? Até quando vocês vão ter como exemplo os soberbos? O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, João, fitando os olhos nele, olho no olho, olhando a alma e ao mesmo tempo mostrando a sua alma, disse: olha para nós. Olhe para nós. As pessoas precisam olhar para os crentes de verdade como você. Depois de dias de carnaval e quarta de cinza, precisam olhar para você. Irmão, não fica olhando esse negócio do carnaval, latinha, conserva, meu irmão, isso aí é só para tirar foco. Só para tirar foco. Eu não sou família tradicional, eu sou família de Cristo. Eu tenho sangue de Cristo. Eu sou família de sangue de Cristo. Pessoas dizem: mas você não está vendo? Não estou vendo, não quero ver, não quero saber. Porque a partir do momento que você luta contra algo, você está respaldando algo e você está fortalecendo algo. Para mim eles não existem. Não quero nem saber desse lixo. Como é que crente está vendo carnaval? Como é que crente está entrando em discussão de carnaval? Como é que crente usa suas redes sociais para tanto lixo? Esquece isso. Vamos voltar ao verdadeiro evangelho. Olha nos olhos. Olha no olho. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, eu acho que Pedro está mentindo. Eu acho que Pedro está mentindo. Como é que um homem de Deus não tem dinheiro? Irmão, eu tenho certeza que Pedro e João, os dois, estão mentindo. Porque você pega um pouquinho antes, diz que caiu uma graça sobre Jerusalém, sobre Israel. E todos começaram a pegar herdades, casas, terrenos, vender e entregar tudo aos pés dos apóstolos. Imagine uma nação inteira, Jerusalém, Israel, está pegando tudo que tem, está vendendo e colocando dinheiro aos pés dos apóstolos. Então eles têm muito dinheiro. Eles estão com dinheiro. Eles estão com dinheiro. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer é verdade. Pedro não tem, não é dele. É de Deus. No máximo do máximo, ele é um cooperador, ele é um servo, ele é um administrador. Ele administra. Mas não é dele. As pessoas acham que o dinheiro da igreja é do pastor. Tem pastor que acha que o dinheiro da igreja é dele. E o povo acha que o dinheiro, o pastor faz o que quer. Então quando ele disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Em parte é mentira, mas é verdade. Mas o que tenho, isto te dou. Ou seja, colocar o dinheiro nos pés. Porque pé tem a ver com mente. Sabe por que o dinheiro não chega nos nossos pés? Porque nós não temos uma mentalidade de reino. Nós temos um pai que é dono do ouro e da prata, mas a nossa mentalidade é de escravo. Coloca nos pés porque tem a ver com a mente. Tem a ver com o governo.